É o César Bergo. Ô César, muito bom dia. É um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis de volta. E parece que a gente está no ano passado ainda, porque a gente conversou no dia que anunciaram as tarifas ali de 50% para o Brasil lá no ano passado. Foi um dia histórico, né? Eu lembro aqui, a gente entrou ao vivo, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, a gente nem imaginava que ia conseguir renegociar e que novas tarifas iam acontecer, ainda mais com todas essas argumentações. Bom dia. Bom dia, Hessel, bom dia. Nós estamos aí num momento muito difícil. Você falou assim, a gente não sabia o que estava acontecendo, continuamos não sabendo o que está acontecendo, né? É, Mas hoje é importante, que é uma grande ilusão que a gente tem de achar que os Estados Unidos não têm uma estratégia para essa região. Ele tem essa estratégia, só que é uma pirâmide. Obviamente tem o Trump lá em cima da pirâmide e tem os pau-mandados embaixo, porque não tem a dúvida que o Brasil ele vem fazendo um esforço enorme de negociação, conversou 5 vezes com o secretário responsável pelo STR, parece que nem ouvido é, né? Então a coisa entra num lado e entra para o outro. Você menciona aí as questões que estão pendentes, mas parece aquela história que em economia a gente fala, estão procurando pelo em ovo. Na verdade, não tem nenhuma complicação. O que quer os Estados Unidos, né? Quando ele fala, e você bem pontuou, a questão do meio ambiente, né, Natália? Você tem a questão também do PIX, a questão do trabalho escravo, etc. Ou seja, esses 7 itens que os Estados Unidos apontam, me parece que tem a ver com aquele do ano passado. Porque ano passado o Trump tomou uma decisão assim rápida, publicou lá, e depois disso o Congresso acabou caindo. E os Estados Unidos vai ter que recompor as contas de quem foi cobrado imposto. Então, os Estados Unidos buscou agora um caminho técnico, né? Que pode ser, do ponto de vista americano, cumprimento de regulação, de lei, uma coisa assim bastante técnica, em que os Estados Unidos está ouvindo isso, mas não quer ouvir o Brasil, né? Como bem pontuou o Hessel, você tem um aspecto importante que o Brasil tem déficit com os Estados Unidos na questão comercial. E outro ponto importante, os Estados Unidos é o maior investidor no Brasil, né? É o país que mais investe no Brasil. Portanto, é quem vai ter o maior prejuízo. O prejuízo maior disso tudo, Natália, recai sobre o consumidor americano. Lógico que desta vez os Estados Unidos foi um pouco mais inteligente e nomeou alguns produtos, sobretudo do agronegócio, que prejudicaria muito a sua economia e deixou uma carga muito grande na questão da indústria, sobretudo os produtos semifaturados, né? O caso do aço, o caso do minério de ferro, etc. Ou seja, hoje é muito mais perigoso, né? O que nós estamos falando aqui é muito sério, mas o Brasil mesmo, né? Um exemplo, né? Ontem mesmo saiu a decisão com relação a misturar 32% de etanol na gasolina. Então, o Brasil vem buscando um mercado interno e o mercado externo para colocar os nossos produtos. No caso do etanol, é fundamental isso, porque existe uma decisão americana de prejudicar esse mercado. Nós estamos vendo a má vontade americana com isso, né? Uma atitude totalmente aleatória, uma atitude que é uma coisa assim bastante intervencionista, né? Então, não tem a menor dúvida que tudo que vocês colocaram aí é importante, sim. Do ponto de vista econômico, resta ao Brasil fazer o seu papel de buscar novos mercados e, como disse, também fazer a sua reciprocidade, agir dessa forma. E não tenha dúvida que os americanos vão sofrer muito, porque você tem indústrias aqui no Brasil que fazem parte da cadeia produtiva americana, são peças, são equipamentos que taxando, você vai encarecer o produto nos Estados Unidos, onde ele é fabricado. É uma coisa totalmente irracional do ponto de vista econômico. Me desculpa, mas me parece que o Trump pegou o mundo como um grande parque de diversões e fica agindo de uma maneira totalmente desconecta com a realidade. Já é um senhor de 80 anos, não está com a realidade, é um grande empresário, né? E o que ele faz realmente é estar jogando, né, com a economia. E como bem pontuou o Fernando, o Hessel, você corre o risco dos Estados Unidos deixar de ser a maior potência econômica do mundo, porque da forma que ele está agindo, não só com o Brasil, mas com os outros parceiros, isso vai acabar acontecendo, Natália. Eu quero saber dos dois, eu vou ter que chamar um intervalinho, mas na volta a gente vai falar sobre isso. É, Duas coisas. Com o César, quero saber como está o brasileiro que vai sofrer com o novo tarifaço
vindo de um tarifaço, se reorganizou, porque numa hora ia ser 50%, depois menos e não sei o quê, e agora está esperando uma nova leva de quase 40%. Então, César, quero saber de você isso. Como que o brasileiro, se isso realmente se efetivar, se a gente tiver essa nova tarifa, ao que tudo indica que isso vai acontecer mesmo, é como que os brasileiros vão ter que reagir, não é nem só exatamente de governo, mas como as pessoas que vão ser prejudicadas vão reagir, como elas já vêm desse outro tarifaço. E aí também, já daqui a pouco passo para o Hessel, para saber essa questão de quando na primeira rodada de tarifa tinha um entendimento de que o Sul Global ia conseguir e acabar se unindo cada vez mais para procurar alternativas. E se agora, com o novo tarifaço, com o Brasil aí muito em destaque nisso, se isso volta a ser ou se continua num caminho bastante importante, inclusive de dificuldade aí para o presidente Donald Trump, dificuldade no sentido de, eu quero mostrar a minha força, que os Estados Unidos são ainda uma grande potência competitiva, mas na verdade China, Rússia, Índia começam a se juntar cada vez mais e trazer esses países tão importantes. O pessoal já me falou que a gente já está no intervalo, então eu vou primeiro passar para o César para saber sobre o Brasil, e aí depois, Récia, você já pega aí para falar sobre essa questão toda do Sul Global se unindo cada vez mais. O César, ele também pode comentar sobre isso também, o César. Não, lógico, né, Natália? É importante a gente ter em mente que o Brasil firmou um acordo agora, através do Mercosul, com a União Europeia. O Brasil tem buscado a Índia, buscado a China. Corre o risco do Brasil ficar muito dependente da China. Ele tem que olhar isso também. Não é bom, né, ficar. A China hoje está praticamente a maior parceira comercial do país, né, trazendo indústrias de carro para o Brasil, etc., investindo muito no Brasil, sobretudo financiando infraestrutura também. Isso é muito importante. E os Estados Unidos está deixando de ser esse parceiro poderoso junto ao Brasil. Para o brasileiro, na verdade, você tem algumas indústrias que têm um mercado americano como exclusivo. É o caso do mel, por exemplo. Então, vai ter que buscar novos mercados. Inclusive, também fazer uma campanha para colocar o produto aqui dentro. No tocante à carne, você tem um aspecto que os Estados Unidos até amenizou um pouco essa questão da proteína animal, mas se os Estados Unidos não comprar carne, ela vai ser colocada no mercado interno e vai favorecer, inclusive, o consumidor com preços mais baratos. Isso pode acontecer. Agora, para o produtor, não é bom, obviamente. Você tem um preço menor e você tem uma qualidade também. Então, o produto brasileiro é um produto de qualidade. Então, em alguns casos, sobretudo na área da indústria, né, pode haver um desemprego, pode ter uma redução de renda do trabalhador em função dessa crise momentânea, até que o Brasil consiga colocar esses produtos. Infelizmente, tem produtos que são exclusivos do mercado americano. Então, você também vai sofrer um pouquinho em função disso. Vai precisar de muita negociação e, com o tempo, os Estados Unidos enxergar isso. Eu vejo que é crítico porque me parece que esse plano econômico americano ele interfere diretamente nas nações. Nós estamos vendo uma busca de uma guerra ideológica também, né? Então, nós tivemos recentemente o caso do senador Flávio Bolsonaro, fez uma carta para o Trump, foi muito indelicado com o país, né? Causando uma situação muito constrangedora nesse momento, porque é importante que se separe a questão de governo e de nação, né? Eu não posso prejudicar a nação brasileira, né? Se você tem uma ideologia, obviamente a alternância de poder é positiva, mas usando isso em desfavor do país, então o brasileiro ele vai realmente ter um impacto muito grande, sobretudo no primeiro momento, porque isso muda, é como se fosse um grande transatlântico, né? Demora um pouco você fazer os movimentos. Então, no curto prazo, eu vejo que vai ter que ser administrado, e eu vejo mais que isso, viu, Natália? É que os Estados Unidos ele quer punir o Brasil mesmo em função dessa questão que o Fernando vai comentar do Sul Global aí, que eu vejo que existe uma decisão de fazer esse tipo de tratar a toda a América como um país só. Então aqui é como se fosse um terreiro, um quintal dos Estados Unidos e não é isso a realidade hoje, né? A gente vê, eu como empresário também, e tenho contatos com empresários europeus, tenho uma vontade enorme de investir no Brasil, sobretudo em função do nosso diferencial de energia, uma energia limpa, renovável. Então, eu vejo que eu sou procurado muito pelos alemães, pelos franceses, para fazer investimento no Brasil,
mas fica essa insegurança no tocante aos Estados Unidos, e eles também estão abalados lá com os Estados Unidos, então eles estão buscando parceria. Portanto, acho que o Brasil tem que aproveitar esse momento também, surfar nessa onda, de tentar acordos com a Europa e também com a Ásia, no sentido de superar esses impactos que os Estados Unidos vai provocar em nossa economia. Ô, Hessel, e tudo que é ruim para o americano não é ruim para o Donald Trump, né? Tem eleições lá, não dele, não para a presidência, mas para a renovação do Congresso. E isso certamente o preocupa bastante. Parece que não, né? Mas deve incomodar ali no fundinho da cabeça dele. Bom, antes de eu te responder, Nath, só fazer uma menção ao César Bergo, um prazer estar Uhum. aqui com você discutindo. A gente fica até bastante constrangido de tanto conhecimento que você traz aqui nesse papo aqui. A gente fica até É um um pouco mais oráculo. encabulado na hora de falar, não é, Nath? Né? A Oh, Nath vai concordar comigo, é o nosso mas é oráculo. um prazer, César, falar contigo e fala Prazer com contigo também, propriedade. Fernando. Nossa, é um A prazer sempre questão estar com vocês aí. do Imagina, eu que agradeço. Nath e César, a gente tem uma situação bastante delicada no Congresso americano, porque, como se sabe, como se já foi muito divulgado e falado, é que existe maioria, ou havia, né, uma importante maioria pró-Donald Trump dentro do Congresso e também do Senado. Só que esse cenário mudou dos tempos para cá, né? Inevitavelmente, essa, essa, essa quebra de limite, vamos assim dizer, de Donald Trump incomodou bastante, né, os republicanos. Então, boa parte do republicanos está realmente bastante desgostosa de Donald Trump. Então, isso tem refletido. Tanto é que a gente vê, por exemplo, isso começa lá nos lockdowns, né, no congelamento das atividades do governo americano por longos períodos, né? 2 meses, chegando a 3, tendo um caos, por exemplo, no sistema da aviação civil nos Estados Unidos, onde os controladores não estavam recebendo salário. Então, veja, isso é muito fruto não das divergências políticas, mas mostra uma fragilidade dessa maioria republicana dentro do Congresso, porque se você tivesse realmente uma maioria ali, você não teria tido esses problemas. Vejam, outras decisões imigratórias, a própria questão também das tarifas, onde teve inclusive o endosso da Suprema Corte Americana, né, que também tinha sua certa maioria, né, favorável, inclinada à Casa Branca. A gente vê decisões, por exemplo, da questão imigratória, do reconhecimento das crianças que nascem, né, dos estrangeiros, das crianças que nascem aqui nos Estados Unidos, que Donald Trump estava certo de que ele fosse passar ileso disso, mas a Corte Americana fez prevalecer a Constituição americana e assegurar que quem nasce em solo americano se torne realmente um cidadão. Então veja que as eleições de novembro caminham aí com bastante fragilidade, até porque o político americano é igual ao político brasileiro, né? Ele vê para que lado vai a população. Se a população vai por um lado, ele também acaba correndo ali naquele sentido. Então, o político hoje, mesmo sendo republicano ou não, ele está se esforçando para tentar criar essa sinergia com o seu eleitor, ou com o eleitor de modo geral dos Estados Unidos, porque há também o eleitor republicano, que também, assim como o Congresso está dividido entre os republicanos, o eleitorado republicano também está dividido. Então, precisa haver muita cautela, como eu já disse várias vezes, mudar um cenário econômico dos Estados Unidos. Vocês trouxeram a figura, né, de um grande cargueiro, de um transatlântico. É difícil você fazer uma recuperação da economia em curto espaço de tempo, como novembro. Vamos ver o que o Donald Trump tem na manga. Eu acho que ele não tem nada na manga, né? Eu acho que ele deve ter um aparelhinho ali elétrico para poder ressuscitar ele a qualquer problema de saúde, mas carta ele não vai ter carta na manga para mudar essa concepção, essa realidade que afronta ele. Agora, falando sobre o DNA dos Estados Unidos,
o DNA é realmente expansionista, né? Você tem a questão expansionista territorial, que era uma coisa muito antiga, e você tem um expansionismo econômico, de domínio econômico, né? Daí está aqui o nosso professor de economia que vai poder falar melhor para a gente. Mas, e o que está acontecendo com a América Latina é exatamente isso, é esse DNA expansionista de dominação da economia do Sul da América. E o americano é isso, né? Ele pode até não fazer por maldade, mas é que ele foi condicionado na escola a ter essa competição e arrumar qualquer argumento que você venda na feira, né? Então ele vai pegando, vai criando para poder criar um clima realmente insustentável para ele poder fazer essa dominação. É uma pena, mas a gente vê eu particularmente vejo um certo desespero por parte do governo americano, porque ele precisa de caixa, né? Ele precisa de dinheiro, porque precisa ver todo esse investimento com guerra, alguém tem que pagar essa conta. E o Donald Trump, sendo um grande gerente, ele vai querer realmente tuchar as economias latinas para poder compensar esse caixa dele.